Profissão gestor de milhas. Esse aqui vai ser o teu guia, tá? Onde você vai entender tudo o que você precisa para atuar de forma profissional como um gestor de milhas. Eu vou te explicar como é que você se posiciona, como é que você faz o teu marketing. Eu vou te explicar como é que você faz a entrega, como é que você faz a pré-venda, como é que você faz a venda, como é que você faz tudo, tá? O objetivo aqui é que você consiga entrar nessa profissão que tem uma margem maravilhosa, uma margem incrível, e a partir disso você possa, né, ou ser o teu negócio principal, ou ser um segundo negócio com uma renda muito interessante, tá? E aqui eu falo de 8, 10, 12, 15 mil reais por mês. Por que que eu falo desses números e principalmente com tanta tranquilidade? Quando nós estamos falando de um mercado aonde você entra e você consegue cobrar 3, 4, 5 mil reais do teu cliente no ano, aonde você consegue ter uma renovação, pelo menos 80% renova. E é um negócio que é mais vantagem ainda para o cliente do que para você. Eu estou falando de um bom negócio. Bom, eu fui um vendedor de milhas por muito tempo. E com isso, né, quem foi vendedor e quem é vendedor sabe do que eu estou falando. Nós temos dois problemas na venda de milhas. O primeiro é a margem baixa, tua margem não chega a 10%. E o segundo é que você precisa usar o teu dinheiro. Então não importa se você tem todo o tempo do mundo, se você não tem dinheiro, é um negócio que não é tão interessante, tá? Depois, eu também já vendi muita passagem nessa minha vida. Passagem tem uma margem um pouquinho melhor que a venda de milhas, mas ainda assim não é uma margem maravilhosa. Quando você vai vender em volume, em escala, nós estamos falando de 10 para um, ou seja, 10 cotações para uma venda, tá? Hoje, provavelmente você vende mais, mas é porque você não escalou, você não deve faturar nem 100 mil reais ainda. E nós estamos falando de um negócio que ele não tem previsibilidade. Por quê? Porque o cliente que viajou nesse mês provavelmente não vai viajar no próximo. E aí? E aí você vai ter que ir atrás de um novo cliente. E a gente sabe que comprar clientes, né, ou seja, ter a atenção de um cliente, é muito mais caro do que vender para um cliente que você já domina. Por isso que eu defendo tanto a gestão de milhas. E, como muita gente, né, que já me segue e que me conhece já sabe, a gestão de milhas ela mudou minha vida. Por que que a gestão de milhas mudou minha vida? Porque quando eu falo da gestão de milhas, eu estou falando sobre você poder prestar serviço. E lá atrás eu entendi, bom, eu não tenho dinheiro para ficar comprando milhas, eu não tinha nem limite na época. Por mais que eu tivesse aquela margem, não mudaria a minha vida. Vender passagens eu dependeria de muito tempo, coisa que eu não tinha. Eu trabalhava em outra cidade, 2 horas e meia de carro até lá. Sobrou para mim somente a opção de prestação de serviço. E eu resolvi atuar com a gestão de milhas, que eu não chamava de gestão de milhas, eu acho que ninguém chamava. Eu chamava de assessoria de milhas e a consultoria. Qual a diferença? A assessoria eu te acompanho por um período. E na verdade eu chamava de assessoria porque eu peguei o modelo de investimento da XP. Quando você cria uma conta na XP Investimentos, né, aquele banco, corretora, você ganha um assessor e esse assessor te conduz o ano inteiro. Ele fala: olha, compra isso aqui, vende isso aqui, olha isso aqui, confere isso aqui. E eu pensei: olha, eu posso fazer a mesma coisa com milhas. Eu vou dizer para a pessoa o que ela tem que fazer, vou fazer com ela e tal. Então veio esse modelo. Só que tem gente que não tem perfil. A gente já vai entender aqui, eu vou te explicar. Você vai ver, cara, realmente tem gente que não tem perfil. Só que eu não vou dizer não para esse cliente, eu vou vender para ele uma consultoria pontual sobre cartões, uma consultoria pontual sobre viagens e por aí vai, tá bom? Então vamos juntos lá para que você consiga entender na prática tudo o que você precisa sobre gestão de milhas, tá? Para que você comece a tua carreira, o teu negócio da forma certa. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Vamos lá. O que faz um gestor de milhas? O gestor de milhas é quem gerencia as milhas de um cliente para realizar uma viagem. O foco é economia ou conforto. Pode ser os dois, obviamente, tá? Então o cliente ele gasta 20, 30, 40 mil. A gente já vai falar sobre isso aqui. E esse cliente ele tem o objetivo, tá? Ele tem o objetivo de ter alguém para cuidar disso para ele. E aí entra, né, o gestor de milhas. Então você vai gerenciar essas milhas, você vai ajudar ele a gerar mais, muitas vezes trocando de cartão de crédito, algumas poucas vezes fazendo compras, tá? Não é algo padrão, né? A compra bonificada não é algo padrão, tá? Grava isso, tá? Eu vejo muita gente falando de compra bonificada, mas não. O perfil do cliente de gestão ele não é muito bom com isso.
E nós estamos falando aqui que você vai ajudar essa pessoa a comprar a passagem certa, a reservar o hotel certo e estas coisas do tipo, tá? Depois, o que que nós temos que entender, tá? Quem é o cliente do gestor de milhas? Vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui, tá? É um perfil de pessoa alta renda que não quer perder tempo aprendendo, utilizando milhas. Ele não quer perder tempo nem aprendendo, nem utilizando, nem fazendo nada, tá? Ele busca conforto e segurança e também economia. Então, o que que é interessante a gente entender aqui? Por que que eu estou falando isso com você? Para você entender o seguinte, ó. Eu já atendi pessoas que gastavam o valor que eu preciso, tá? Que logo a gente vai falar sobre isso. Mas essas pessoas, elas não tinham o perfil. Por quê? Porque às vezes era um funcionário público e esse cara tinha tempo livre. Então ele passava 2 horas do dia dele procurando passagem, olhando em grupo. Se o cara tem tempo, ele não valoriza o tempo dele, porque ele tem tempo sobrando. Com isso, ele não paga para alguém economizar o tempo, sendo que o tempo é algo que ele tem sobrando. Agora, eu já atendi médicos que o cara me falava comigo de manhã e falava: Marrone, eu preciso de uma passagem para São Paulo tal dia. Tá aqui o meu cartão, tá aqui os meus dados, só me manda elas aí depois e tá certo, tá? E aí eu emiti e dizia: olha, a gente pegou por esse aeroporto, a gente pegou por esse lugar, você vai usar essa sala VIP, você vai ficar nesse hotel. Esse cara era o cliente ideal, tá? A mesma coisa com o empresário. O empresário é muito comum. Olha, eu preciso fazer uma viagem tal dia para tal lugar. Me mostre aí as melhores opções. Pode ser um dia antes, pode ser um dia depois, me vê aí conforto e preço justo. E aí eu mostrava para ele, olha, a melhor passagem é essa por causa disso, por causa daquilo, tá? Então o que que a gente tem que entender aqui? Vamos organizar as informações. Quem é o cliente do gestor de milhas? É uma pessoa alta renda que não quer perder tempo aprendendo. Ele quer que alguém faça por ele. Geralmente, essa pessoa já vive essa vida. Ele tem um personal trainer, ele tem alguém que corta a grama da casa dele, ele tem alguém que lava o carro dele, ele tem uma pessoa que limpa a casa dele, ele tem uma pessoa que cozinha, entende? A vida dele já é isso. Não é aquele cara que ele faz tudo pra ele, mas milhas ele quer terceirizar. Não. Ele é aquele cara que já vive nesse perfil aí, tá? Depois, vamos botar aqui, ó, quem o gestor de milhas pode atender. Qual o padrão financeiro? Vamos lá. Quem gasta acima de R$ 20.000 por mês no cartão pessoa física ou 40 na empresa e que viaja pelo menos 2 vezes no ano para fora do Brasil. Vou botar aqui, Estados Unidos, Europa ou mais longe, tá? O que que é isso? Por que que é isso? Como que funciona isso aqui? Vamos organizar. Por que que eu preciso que a pessoa gaste 20 mil? Porque ela vai gastar 20 mil e com isso ela vai gerar 200 mil milhas no ano. Com 200 mil milhas no ano, eu consigo ajudar ela, tá? Se ela gastar menos do que isso, eu não consigo ajudar ela, porque o valor que ela vai me pagar é muito próximo à economia que ela vai ter. Pode ter clientes que querem o conforto. Cara, eu quero conforto, Marrone. Legal, esse cliente aí serve. Agora, a grande maioria, não. A grande maioria quer economia também. Inclusive, para quem tem um gestor e tem esse perfil certo, sai de graça o gestor para ele. Tanto que essa é uma forma que a gente vende. Depois você vai conseguir entender, tá? Além disso, o que que nós temos que entender? Então, eu estou falando aqui de alguém que faz pelo menos 2 viagens internacionais. E quando eu falo internacionais, não é Argentina, Uruguai, não, tá? Eu estou falando de viagens internacionais. Estou falando de viagens para a Europa, Estados Unidos, viagens caras. Viagens que 3 pessoas indo para os Estados Unidos e ficando 10 dias, um dia de ida, um dia de volta e 8 no meio do caminho, eu já estou falando aí de 30, 40 mil reais. Tranquilamente, tá? 30, 40 mil reais, tá? O que que é interessante a gente entender aqui? Vamos lá. Ó, nós entendemos o que faz um gestor de milhas, nós entendemos quem é o cliente do gestor de milhas, nós entendemos quem é que o gestor de milhas pode atender, ou seja, quem é, né, o perfil que é bom para o cliente, para você. O que que nós temos que entender agora, tá? Como começar na carreira de gestor de milhas? Bom, você precisa de 3 pontos. O primeiro, vou botar aqui, é um conhecimento técnico. Ou seja, você precisa entender tudo sobre geração, multiplicação e utilização de milhas. Então, se você já faz para você, Marrone, eu já fui para todos os lugares do Brasil, para diversos lugares do mundo utilizando milhas. Se você sabe ensinar isto, e não é todo mundo que sabe,
Se você sabe ensinar, você pode ser um gestor. Marrone, eu não fui, eu uso para mim muito pouco, mas assim, eu tenho interesse. Tranquilo, você faz uma formação e nessa formação você vai aprender tudo isso, tá? É um processo normal, é um processo natural, tá? Então a primeira coisa é a parte técnica. Você não pode tentar ser um gestor, né, se vender como gestor, se você não entende da parte técnica. Porque você vai estar cometendo um erro, que é o quê? Tentar ajudar uma pessoa que você não sabe nem como ajudar. Quando a pessoa te pede uma passagem, quando você é uma agência, a pessoa te pede uma passagem, você olha qual é a passagem e você fala: olha, não consigo te ajudar com essa passagem. Tá mais barato comprando direto na companhia. Acabou, tá resolvido. Agora, quando você atende gestão de milhas, você não pode falar para o cliente: não, não, para essa região eu não posso te ajudar. Não é algo legal, tá? Não é algo que eu diria que não é, né? Não é nem correto. Então, o que que eu diria para vocês aqui, ó? Começa entendendo tudo. Cara, eu sei, Marrone, então ótimo. Não, então busca uma formação, tá? Depois você vai para o conhecimento de marketing. O que que importa aqui, ó? Posicionamento e canais de vendas. Por quê? Vamos lá, o teu cliente, ele vai ser um cliente alta renda, certo? Dificilmente vai ser um, assim, no começo não vai ser um famoso, tá? Eu atendo jogador de futebol, atendo cantor sertanejo. Esse cara até tem uma linguagem mais informal, mas no geral, ou é um médico, ou é um advogado, ou é um engenheiro, ou é um arquiteto, é um prestador de serviço que ganha muito bem, ou realmente é um empresário. Então esse cara, ele tem uma comunicação muito boa. Sendo assim, nós precisamos ter uma comunicação boa. Eu não posso falar igual um índio, eu não posso falar com um português muito errado, eu não posso ter uma apresentação feia. Não é sobre ser bonito, é sobre não ser feio, que é diferente. Então você precisa ter um posicionamento de um especialista, tá? Por isso que você vai ver geralmente o Instagram dos profissionais de gestão, geralmente é um homem com blazer, é uma mulher com terninho, tá? É aquele perfil de sou especialista. Não é aquele perfil largadão, né, de qualquer jeito. Pode até ser que seja o seu posicionamento, mas eu não acredito que é o melhor caminho para você começar. Então você precisa de um posicionamento para que as pessoas te escutem. Senão, quando você falar, olha, é possível você viajar de executiva ao invés de pegar a econômica, a pessoa vai dizer, ih, mais um papinho de vendedor de curso. Agora, quando você vive aquela vida, você tem fotos suas viajando, você viaja bem vestido, você valoriza isso, você come em restaurantes mais caros, e quando eu digo comer, gente, é muito importante. Não quer dizer que você faz isso 5 vezes por dia. Quer dizer que você faz isso uma vez no mês. Poxa, uma vez no mês eu saio pra jantar com a minha esposa, a gente vai num restaurante legal, eu tiro uma foto bonita, tem uma foto nossa, a pessoa diz, pô, que legal, esse cara vive o que ele ensina, o que ele ajuda, tá? Então, uma parte é o posicionamento e o outro é estar onde o teu cliente está. E aqui entra, né, os canais de marketing. O que que é interessante a gente entender aqui, ó? Presta atenção, tá? Eu sei que todo mundo quer usar Instagram e eu até diria que é correto, tá? Só que qual é o problema do Instagram? Esse cliente, ele tem medo. Porque, como eu costumo dizer, o cliente que gasta 20, 30 mil, que faz viagens, esse cara ele sabe o poder dele, tá? E como ele tem esse poder, a gente sabe que ele vai ser procurado por muitas pessoas. E ele não consegue dar atenção para todo mundo, tá? Não é nenhuma opção, ele não consegue. Toda hora tem alguém oferecendo algo para ele em todo canto, tá? Toda hora. Então ele não consegue. Agora, e se esse cara te encontrar num evento? Vocês foram num evento de vinhos, vocês foram num evento de charutos, vocês foram num evento sobre hotelaria, vocês foram em um evento de um restaurante de luxo que está abrindo na cidade. Vocês estão lá, quando vê, vocês se cruzam ali no buffet. Opa, tudo bem? Tudo bem, cara, que legal. Poxa, gostei do teu relógio, hein? Pô, que bacana, você gosta? Fala, pois é, eu gosto e tal, parará. Pô, e aí, o que que você faz da vida? Pô, eu sou gestor de milhas. Como é que é isso? Então, o que eu faço é o seguinte, ó, eu atendo pessoas de alta renda que viajam e querem economizar nas suas viagens, além de ter o conforto. Por exemplo, você conversa com ele lá, pronto, pô, que legal, cara, até acho que eu preciso disso, porque as minhas últimas viagens foram ruins, eu tive que gastar tempo, a minha esposa teve que se envolver. Essa é a maior dor que eu vejo. A pessoa me fala, cara, eu não quero perder tempo com isso, é muito detalhe. Aí tem que sincronizar, tem que escolher hotel, tem que olhar a piscina, olhar a temperatura da água. Cara, eu não quero isso. Eu quero que alguém resolva pra mim. E aí esse cara
tá lá pronto para te ouvir. Depois sim, ele vai te pesquisar no Instagram, tá? Toma cuidado. Não quer dizer que você não precisa ter Instagram, mas não é o teu Instagram que vai atrair cliente, o teu Instagram é o que vende, tá? Então esses grupos eles facilitam demais. Por exemplo, existem grupos de negócios, né? Eu vejo aí que no Brasil, por exemplo, tem o tal do BNI, que é um balcão de negócios internacional. Aí tem outras confrarias. E essas confrarias são de pessoas que vivem nesse nível. É a pessoa que viaja, é a pessoa que vai, né, experimentar vinho na Argentina, é a pessoa que vai para a Europa, é a pessoa que vai para a Disney. Esse é o teu cliente certo. Então, o que eu acho muito legal do gestor de milhas é que você não precisa ficar aparecendo. Se você aparecer, você vende mais. Mas você não precisa ser blogueiro. Você não precisa fazer uma live todo dia. O teu cliente não tá lá, o teu cliente não tem tempo. Ele viu que você tá lá, ele achou legal, mas o que ele quer de verdade é que você consiga ajudar ele. E aí ele pode conversar com você nessa reunião, nesse evento, né? Você vai visitar a empresa dele, você vai encontrar ele num evento e depois sim acontece todo o processo. Então, muito importante você entender, você tem que estar onde o teu cliente está. Sinceramente, é muito melhor você pagar 4, 5 mil num grupo de negócios no ano do que você pagar 5 mil de anúncio para trazer alguém para o teu Instagram. Claro, no começo, né? Nosso objetivo aqui é para que você comece do zero. Então vamos lá, vamos fazer um resumo aqui do que você já entendeu. Você entendeu o que faz um gestor de milhas, você entendeu quem é o cliente do gestor, você entendeu quem o gestor de milhas pode atender, você entendeu como começar na carreira de gestor de milhas, né, que é o que a gente está falando aqui agora. Estamos falando da parte técnica, estamos falando do marketing, e agora a gente vai falar dos dois últimos pontos, na verdade, que entra vendas e depois nós vamos falar sobre os acessos, tá? Quando a gente fala de vendas, vamos lá, o que que a gente precisa entender aqui, ó? A venda, ela é uma venda consultiva. Ela é uma venda onde você vai mostrar para o teu cliente, tá? Você tem uma apresentação com um resultado prévio. Muito similar ao quê? A casas de investimento. A pessoa olha o que você tem investido hoje e ela diz: Olha, eu vou te mostrar o quanto você ganharia se tivesse com a gente. Aí ele mostra lá: Isso aqui são os títulos, você estaria ganhando cento e tantos por cento de rentabilidade. Hoje você está ganhando 98%. Você pensa, pô, legal, cara. 15% ao longo de vários anos, isso é bom. Na gestão de milhas, a mesma coisa. Você confirma quanto o teu cliente gasta, você confirma, né, para onde ele quer ir. Cara, eu quero ir para os Estados Unidos em maio. Legal, você vai lá, encontra passagem em dinheiro, você encontra passagem com milhas, você faz o cálculo comparando e mostra para ele, olha, esta sua viagem 100 milhas, esta sua viagem 100 milhas, ela custaria X. Esta sua viagem com milhas, ou seja, as milhas que você gera mais o que a gente vai comprar, ela vai custar 60% desse valor. Legal? Legal. Você tem mais viagem para fazer? Ah, tenho mais uma. Vamos olhar também. Você vai lá e coloca mais uma viagem. No fim, você vai dizer para ele: olha, você gastaria 40 mil reais em dinheiro. Com milhas, você vai gastar 22. Cara, diz, pô, legal, 22 para 40, bem legal isso aí, bacana. E eu te cobro 4 mil para cuidar de você ao longo do ano e fazer esse resultado aqui. Então é 22 mais 4, ou seja, 26. Comparando com os 40, você ainda está ganhando 14 mil. Pô, legal, é isso aí que eu preciso. Quando você mostra isso para o teu cliente, não tem como ele não fechar. Não faz sentido. Vou dizer, peraí, eu vou ganhar 14 mil, ou que seja 10, ou que seja 8. E você vai fazer tudo para mim? Sim. Eu vou procurar a passagem, vou te falar a hora de transferir, vou emitir para você, vou reservar o hotel, vou emitir o seguro viagem, vou fazer tudo. Poxa, que bacana. É como se eu tivesse, né, eu estou ganhando um especialista em viagens para me atender, que ainda me faz economizar dinheiro. Marrone, se eu não conseguir economia para ele, eu vou ser honesto e vou mostrar para ele. Vou dizer para ele, olha, para essa sua viagem que é muito específica, geralmente vai ser uma China, geralmente vai ser uma viagem para Nepal, sabe? Esses lugares assim que milhas não é tão interessante, principalmente milhas brasileiras, né? Você vai dizer para ele, olha, o preço vai ficar o mesmo, mas eu faço tudo para você. Talvez ele vai dizer, pô, legal, para mim serve, porque eu sei que demora, que leva tempo e tal. Ou ele vai dizer, não, cara, para mim não vale a pena. Eu consigo fazer. Como eu não vou ter economia, tudo bem, fica bom para os dois. Por isso que eu digo, a gestão de milhas é o melhor produto para você vender, porque ele é bom para você e ele é bom para o cliente, ele é bom para todo mundo, tá? O que que a gente precisa entender aqui então? Vamos organizar as informações, tá? O que eu estou te dizendo aqui é a oportunidade de você atuar
com gestão de milhas, atendendo pessoas que vão economizar e ainda ganhar conforto e qualidade com você. Você ganha 4 mil, teu cliente ganha 8. Você cobrou 3, o teu cliente está ganhando 9. Você cobrou 5, o teu cliente está ganhando 15. No mínimo que ele ganha 2, 3 vezes. E hoje nós temos mentorados que já cobraram até 8 mil. Por quê? Porque o cliente dele ia ganhar 25. E como que acontece esse ganho? Esse ganho vem das milhas que o cliente vai gerar e hoje ele não sabe utilizar. E vem da comparação de passagens, porque você vai ter que ir para o próximo item. Qual é o próximo item? Os acessos. Banco de milhas, advogado especializado em direito do passageiro, tá? Podemos ter aqui, ó, parceiros locais. Ou seja, nós sabemos que o teu cliente vai precisar de milhas. Não tem uma pessoa hoje que viaja que gaste menos de 50 mil por mês que não precise de milhas, tá? Não existe isso, posso garantir para vocês. O que que é interessante a gente entender aqui? Entender o seguinte: essa pessoa vai precisar comprar milhas. E talvez ele vai ter que esperar uma promoção. E talvez essa promoção não venha quando ele precise dela. Sabe quem é que vai ajudar ele? Você. Você vai ter acesso a esse balcão, vai dizer, olha, vamos comprar aqui no nosso balcão, você vai ter tanto. Por exemplo, no nosso caso, tanto na formação, que é um preço super acessível, quanto na mentoria individual, o aluno, o mentorado, ele tem acesso ao banco de milhas. Então você chama lá a nossa equipe e fala, olha, eu preciso de 300 mil milhas da Latam. Eles vão negociar com os vendedores e vão te passar o melhor preço. Você vai lá, usa essas milhas, paga no Pix e está resolvido. Esse é um diferencial incrível que você, como gestor, precisa ter. Por isso que muitas vezes você apenas ter o conhecimento não serve, porque você precisa dos acessos. Você precisa ter um advogado especializado em direito do passageiro, porque a gente sabe que quem viaja se incomoda com companhia aérea. E aí eu vou te contar o segredo. Se você indicar o advogado, o teu cliente, ele não vai te processar. Porque, na verdade, o advogado não vai te incluir na causa, vai dizer, olha, nós tivemos um problema aqui que foi da companhia aérea. Se fosse um outro advogado, ele podia te colocar, ele ia dizer, não, deixa eu analisar os fatos. Então, quem emitiu para você foi o Rodrigo, tá aqui as informações dele, a companhia tá aqui. Não vai dar nada para você, mas incomoda. Você vai ter que participar de alguma audiência, você... é chato, não é confortável você receber uma intimação, tá? E você vai precisar de parceiros locais. Vou dar um exemplo, tá? Eu, esse ano, tive muitas pessoas indo para o Chile, querendo lá pegar neve no Chile. O que que eu fiz? Eu fui para lá. Eu fui lá um mês antes deles, fechei parcerias com os transfers, com o pessoal que faz tudo lá e indiquei eles para os meus clientes. Então deu tudo certo. Só que você vai ganhando parceiros. Por exemplo, você está mandando alguém para Madrid, você começa a pesquisar, você achou um transfer, você pega esse transfer para te ajudar. Você está mandando alguém para Orlando, pro parque da Disney, você acha um parceiro lá para poder te ajudar. E assim, se você está fazendo tudo sozinho, ou você vai, ou você vai ter que confiar na internet. Quando você está numa comunidade, no nosso caso são mais de 180 gestores, você, na verdade, vai confiar, né, nesse grupo. Porque teve um guia que já atendeu 4, 5. Quando você falar, pô, eu sou do projeto do Marrone. Ah, legal, sim, eu já atendi o fulano, 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 fulano. E sem falar que você vai ter mais de uma opção, o que pode deixar o teu negócio ainda mais econômico. Por isso que, além de ter o conhecimento técnico, tá? Além de ter o teu conhecimento técnico, que é saber fazer. Além de entender de marketing, que é para vender para o cliente certo. Se você não fizer marketing, vão vir clientes que não são os clientes ideais e pode confiar em mim. Esse cliente, ele vai te dar problema. Confia, eu já fiz muito isso, tá? Atendi alguém, chegou na hora, não foi bom nem para ele, nem para mim. O processo de vendas ele tem que ser feito do jeito certo. Você não vende sem falar com o teu cliente, você não vende sem ter uma conversa de 15 minutos. Não, Marrone, mas ele está disposto a pagar. Eu acho maravilhoso. E diz para ele, cara, vamos fazer assim, você vai pagar, a gente vai fazer a nossa conversa e a gente vai alinhar as expectativas. Se alguma coisa não der certo, eu te devolvo o teu dinheiro imediatamente. Não venda sem conversar com o cliente inicial, porque às vezes a pessoa é uma iludida, às vezes a pessoa já foi enganada, ou às vezes a pessoa está tentando se aproveitar. Ah, eu quero viajar mês que vem, será que você consegue uma economia de 50% para mim? Não, provavelmente não, porque no mês que vem as passagens, inclusive com milhas, podem estar mais caras que em dinheiro. E por último, e não menos importante, são os acessos. Banco de milhas, advogado, parceiro local, tudo que ajuda o teu cliente a fazer uma viagem bacana, tá bom? Então aqui o que eu te mostrei é tudo o que você precisa para ser um gestor de milhas. Marrone, eu consigo ser um gestor de milhas se eu dominar isso que você falou? Com certeza você consegue. Você entendeu o que faz um gestor de milhas, você entendeu quem é o cliente, você entendeu quem o gestor pode atender e gerar resultado, e você entendeu agora o processo para você começar.
Sim, você vai criar um Instagram, você vai criar um site, você vai vender por formulários, você vai ter conteúdo, você vai ter reels, tudo isso a gente já sabe. E você provavelmente já viu, inclusive meus conteúdos gratuitos falam disso. Mas aqui eu tô te falando sobre o processo. Processo completo, ó, conhecimento técnico, o marketing, as vendas e os acessos, tá? Tudo isso que você precisa para ser um gestor que vai ganhar de 5 a 10 mil reais por mês, tá? Como nós podemos te ajudar a se tornar um profissional? De duas formas, tá? Se você está começando e tem tempo para estudar. Marrone, eu tenho meia hora por dia. Ótimo, isso aqui serve para você. Por que que eu estou falando aqui? Da formação profissional. Ó, vou botar aqui a formação profissional. Gestor de milhas, tá? É uma formação completa com 12 meses de acompanhamento, com 12 entregas ao vivo de marketing e vendas e suporte individual para suas ações, tá? É uma formação completa com tudo o que você precisa. Marrone, eu tenho tempo, sai para mim? Sim, e é super acessível, tá? Preço de curso. Você já pagou mais caro do que num curso de milhas do que numa formação profissional de gestor de milhas, tá? Se você não tem tempo e não quer perder o tempo que não tem, ou seja, já tem resultado na sua vida, o programa de aceleração com mentoria individual, aonde em 6 meses, 8 encontros, nós vamos criar o seu negócio de gestão de milhas. Eu faço tudo com você. O Marrone, vai te atender, tá? É um programa completo. Você não consegue comprar ele sozinho. Eu vou deixar aqui os links para vocês vão clicar lá. Na formação você já entra, já sai estudando. Aqui você vai falar com alguém do meu time para entender se é o teu perfil e você vai ter acesso, tá bom? Se fizer sentido para você e você quiser acelerar, com certeza nós podemos te ajudar, tá? Conta comigo, um abraço e eu te vejo na formação.